Bom dia, queridos, graça e paz. Olha, eu confesso que eu tô com calor. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, na semana passada eu estava aqui de blusa, todo fechado, morrendo de frio para gravar aula para vocês. E hoje eu tô aqui de camiseta, olha só, camiseta, né? E tá calor. Você vê como Deus é bom, como Deus nos proporciona tantas e tantas coisas. Nós podemos passar é, é, por épocas diferentes, temperaturas diferentes, climas dos mais diversos. Tudo isso muda, tudo isso vai e volta, mas Deus é maravilhoso porque a sua palavra não muda, é sempre a mesma. Deus tem sempre algo preparado, reservado para nós, para nosso bem, para nosso deleite. E Deus, ele é tão maravilhoso que mais uma vez ele nos permite estarmos juntos aqui nesse domingo pela manhã para adorarmos a Deus, sabe como? Orando, agradecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Vamos fazer isso? Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão especial na tua presença. Manhã esta, Senhor, que nós podemos juntos aprender do Senhor através da tua palavra. Comunica da tua verdade, ó Deus, ao nosso coração. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos, traz a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, ó Deus, e que nós aprendamos aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor quer tratar com o nosso coração neste dia. Fica conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembra-se de onde a gente parou na semana passada? Nós estamos falando sobre unidade cristã, falamos sobre as coisas que atrapalham a unidade cristã, né? Na primeira aula, o fundamento da unidade cristã. Depois, nós vimos as coisas que atrapalham, que interferem na unidade, na comunhão da igreja, do povo de Deus. E hoje nós vamos estudar uma pergunta que ficou no ar na semana passada, e assim nós vamos finalizar parte desse tema. A pergunta é a seguinte, vamos lá, vamos nos lembrar dela. Como a igreja poderia completar a alegria de Paulo? Essa pergunta, ela ficou no ar porque ela está no texto que nós estamos estudando. Olha aí, acompanhem comigo. O texto base que nós estamos estudando é o texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Olha quanta coisa tem para a gente aprender, para a gente estudar nesse texto. E diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o texto base que nós estamos estudando. E nós paramos exatamente nesse slide. Como a igreja poderia completar a alegria de Paulo? A resposta a essa pergunta está exatamente no texto que nós lemos. Primeiro ponto, demonstrando unidade de pensamento, né? Está lá no versículo 2 do capítulo 2, demonstrando unidade nos relacionamentos, nós vamos ver o que é isso, demonstrando unidade espiritual, nós também vamos discernir o que a carta de Paulo aos Filipenses está tratando, e por último, demonstrando unidade de sentimento. Nós vamos estudar esses 4 pontos e vamos finalizar o estudo com algumas conclusões, ok? Vamos adiante. Demonstrando unidade de pensamento. Capítulo 2, verso 2. Irmãos, aqui tem uma parte um pouquinho mais técnica, mas eu achei interessante deixar. Fala um pouco da palavra, né, do verbo no grego,
E como é um estudo do pastor Hernandes, eu não quis tirar essa parte, porque traz uma riqueza especial para a gente na compreensão do sentido daquilo que Paulo está transmitindo na carta, ok? É um sentido que vocês vão ver que pelo português, pelo nosso português, não tem uma palavra que defina bem aquilo que Paulo escreveu nessa carta. Então, a tradução direta do grego nos ajuda na compreensão, ok? Vamos lá. A unidade de pensamento não é uma coisa fácil de alcançar, especialmente onde as pessoas têm uma mente ativa e um espírito independente. O verbo grego pronem, usado aqui para definir o pensar a mesma coisa, é muito importante nesta epístola. Olhem por quê. Uma vez que aparece nesta carta 10 vezes. 10 vezes essa palavra aparece nessa carta de Paulo, enquanto aparece apenas mais 13 vezes em todas as demais epístolas. Então, em todas as outras cartas, essa palavra proemin aparece 13 vezes. E só nessa carta, só nessa epístola de Paulo, ela aparece 10 vezes. Então ele deu uma ênfase especial ao sentido, ao significado dessa palavra. Werner de Boer corretamente afirma que proemin não tem em vista o pensamento teórico do teólogo, mas o pensar prático, subordinado ao querer. Trata-se do proemin de Jesus Cristo, que neste caso não é o raciocínio doutrinário com o qual o eterno Filho de Deus sem dúvida poderia ter apresentado uma imagem condizente de todas as coisas. Aqui se trata do pensamento que conduziu o Filho de Deus do trono da glória para a vergonha da morte na cruz. Se todos pensarem da mesma maneira como Jesus Cristo pensou, também pensou, como ele morreu por pecadores, não poderão se separar, hão de apegar-se aos irmãos. Nessa mesma linha de pensamento, Mowley diz que a palavra proemin, traduzida aqui por mente, denota não uma capacidade intelectual, mas uma ação e uma atitude moral. Bruce Barton está correto quando diz que ter uma só mente não significa que os crentes têm que concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo, que Paulo descreve em Filipenses 2, de 5 a 11. Olha só, irmãos, o que o verbo está trazendo para nós, esse verbo proemin, é que a atitude não foi simplesmente teórica. Se pensar de uma mesma forma, não é simplesmente pensar, mas agir, direcionar as nossas ações, pensar da maneira com que nós desejamos agir. E se nós tivéssemos o mesmo pensamento de Cristo, olha que importante o que o autor nos diz. Cristo, ele não pensou na glória, mas ele saiu da glória para morrer por pecadores, para entregar a sua vida por pecadores. Se nós tivéssemos o mesmo pensamento e a mesma atitude, nós jamais nos separaríamos. Conservaríamos muito a unidade, porque aquilo que Cristo fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Ninguém tem poder e autoridade para pagar o preço, para pagar a dívida que nós tínhamos com o próprio Deus. E Ele mesmo, o Senhor, providenciou o pagamento dessa dívida em nosso lugar. Olha que importante, então, essa ação. Não é simplesmente o pensar, vamos pensar no que Cristo faria. Não, vamos ter a atitude, pensar e agir. Ok? Vamos adiante. Demonstrando unidade nos relacionamentos, também está lá no verso 2.
Os irmãos da igreja de Filipos precisavam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. Bruce Barton diz que o amor de Cristo o trouxe do céu para a humilde condição da natureza humana, para morrer na cruz em favor dos pecadores. Muito embora os crentes não podem fazer o que Cristo fez, eles podem seguir seu exemplo quando expressam o mesmo amor na maneira de lidar uns com os outros. Então, olha que importante, amados. Cristo, por amor, deixou o céu, deixou a glória e veio para essa vida humilde, para essa condição humilde de ser humano. Ele se encarnou e, mais do que isso, ele, por não ter pecado, ele se apresentou, ele se fez pecado por nós, morrendo na cruz em nosso favor. Nós não podemos fazer o que Cristo fez, nós não temos como morrer na cruz, pagar o preço por nada, porque Cristo já fez isso por nós e nós não somos puros, não somos imaculados, e Cristo é, e ele fez isso por amor. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, quer dizer que nós devemos preservar a nossa unidade, preservar a nossa unidade nos relacionamentos de irmão com irmão, de pai com filho, marido com esposa, esposa com marido, filho com os pais, enfim, nós devemos primar por demonstrar unidade, preservar essa unidade nos nossos relacionamentos. Por quê? Por amor, porque Cristo nos ama, porque Ele nos amou. Então nós temos que nos preservar, nós temos que preservar a unidade nos nossos relacionamentos, como lidar com uns, com os outros, por amor, expressar o mesmo amor. O item 3 diz que nós devemos demonstrar unidade espiritual. Tudo isso que nós estamos tratando está no mesmo versículo, queridos, no verso de número 2. A igreja precisa ser unida de alma. Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser um como Ele e o Pai são um. João 17, 22 a 24. Robertson diz que essa frase significa dois corações batendo como se fosse um só. Olha que coisa maravilhosa. O coração de Deus, o Pai, batendo como se fosse um com o Filho. E nós devemos ter a mesma atitude, a mesma sintonia. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Então, amados, se há um lugar onde a unidade tem que ser demonstrada, onde a unidade tem que ser preservada, é entre o povo de Deus, é entre a igreja do Senhor, no meio da igreja do Senhor. E aqui vale lembrar que a gente não está falando de igreja, espaço físico, mas de povo, de gente de Deus, de povo de Deus, de irmãos e irmãs comprados, redimidos, resgatados, lavados no sangue do Cordeiro. É nesse meio em que tem irmãos e irmãs, é que a unidade tem que ser preservada e tem que aparecer. A igreja não é espaço para que as pessoas queiram se projetar, aparecer, ganhar destaque, mas é lugar de servir, de estarmos uns juntos com os outros, é de fazermos o bem, é de ajudarmos uns aos outros, de termos essa ajuda mútua. Esse é o papel da igreja, e isso alegrava o coração de Paulo. Vamos adiante. Demonstrando unidade de sentimento. Prestem bastante atenção nesse tópico. Eu deixei até ele separado aqui para a gente ler e compreender bem esse tópico
das Escrituras. A igreja precisa ter o mesmo sentimento. A igreja é como um coro que deve cantar no mesmo tom. Os crentes não são competidores, mas cooperadores. Eles não são rivais, mas parceiros. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos buscando a glória de Deus. Na igreja de Deus não devem existir disputas políticas, briga por cargos, ciúmes e inveja. O espírito de Diótrefes, que buscava primazia e desprezava os outros, não deve ser cultivado na igreja de Deus. Terceira epístola de João, capítulo 9, verso 11. Amados, a igreja precisa ter o mesmo sentimento. Quando nós falamos de comunhão, e nós vamos abordar esse tema dentro do tema unidade, nós vamos trabalhar também a comunhão, mas quando nós falamos de comunhão, nós falamos de ter o mesmo pensamento, de buscarmos a mesma atitude, de termos a mesma direção. E um exemplo que eu gosto muito, ele é dado para casais, eu dei um exemplo na semana passada do barco a remo, né? Mas tem um outro exemplo que é bem bacana, que é dado para casais, mas serve para a nossa comunhão, para a nossa unidade, é exatamente do frescobol e do jogo de tênis. Os dois jogos são parecidos. Eles têm lá uma bolinha, eles têm raquetes e 2 participantes. Só que a finalidade desses jogos, são bem diferentes. O tênis você joga contra um adversário e você bate cada vez com mais violência naquela bolinha e num ponto mais difícil possível para que quem está do outro lado da rede não consiga acertar ou erre o toque dela na bolinha e não consiga te devolver. E com isso você ganha pontos. Esse é o jogo de tênis. Mas o jogo de frescobol você não tem um adversário. Você tem um parceiro. E a bolinha, ela pode vir numa situação bem difícil para você. E você vai se esforçar ao máximo para bater nessa bolinha de uma maneira que você devolva ela redondinha. De uma maneira fácil para outra pessoa bater nela para devolver para você. E o objetivo é não deixar o outro errar. Não deixar a bolinha cair no chão. A igreja tem que ter esse sentimento. Eu preciso trabalhar, me esforçar para que o meu irmão, para que a minha irmã vá bem, se saia bem, para que as coisas andem direito, funcionem. Ao contrário disso, não é da vontade de Deus você competir, você boicotar serviços, você não dar o melhor, porque você vai dessa forma de repente ajudar a outro. Não, isso é totalmente antibíblico, está totalmente fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos mantenhamos em unidade, união. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Vamos lá. Queridos, tudo isso que nós tratamos, ele reflete uma virtude que é a promotora da unidade. Ela está lá dos versos 3 ao verso 5. E essa virtude é a humildade. A humildade é a virtude que promove a unidade. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A palavra grega tapeinofrosine é um termo cunhado pelo cristianismo. Ralph Martin diz que humildade era uma expressão de opróbrio no pensamento clássico grego, tendo conotação de servilismo, como nas atitudes de um homem vil, de um escravo. Lightfoot diz que quase sempre entre os escritores gregos, humildade tem um significado negativo. Entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo.
pois Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E o apóstolo Pedro ordena: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5:5. A humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Os discípulos de Cristo demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiam quem deveria ocupar a primazia entre eles. Nessas ocasiões, Jesus lhes dizia que o maior é o que serve e que ele mesmo veio não para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. O que é humildade? Humildade provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. Trocando em miúdos, quem olha para Deus e sabe quem Deus é, depois olha para si mesmo, não tem como se exaltar, não é verdade? Nós temos que ser realmente humildes, porque na presença de Deus nós não somos nada. O texto continua: enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, a genuína humildade a edifica. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus. Romanos 12:3. Que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao próximo. O apóstolo Paulo deu o seu próprio testemunho em suas cartas. Durante a sua terceira viagem missionária, se qualificou de o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15:9. Durante sua primeira prisão em Roma, se intitulou de o menor dos menores de todos os santos. Efésios 3:8. E um pouco mais tarde, durante o período que se estendeu da primeira à segunda prisão em Roma, levou essas descrições humildes de sua pessoa ao clímax, designando-se de o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1:15. Jamais o orgulho prevalece no coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. Não tem como nós nos orgulharmos de quem nós somos quando nós olhamos para quem Deus é. Não é assim? Quando nós vemos a santidade, quando nós vemos o poder, a autoridade, a beleza do Deus que nós servimos e conhecemos, e olhamos para nós e vemos como nós somos fracos, falhos, como nós temos tantas vontades contrárias à vontade de Deus em nosso coração, não dá para a gente se orgulhar. Todos nós, com certeza, nos prostramos na presença do Senhor e temos que nos corar de vergonha por causa dos nossos atos, por causa dos nossos pensamentos. Então, não dá para se exaltar na presença do Senhor. Não tem como. Muito menos entre irmãos. Porque nós não podemos olhar para a vida do irmão e se exaltar achando que nós somos melhores, porque nós também somos pecadores, assim como ele é. Podemos ter mais ou menos falhas, mas com certeza todos nós as temos. Então nós temos que olhar sim para Deus, para a grandeza de Deus e nos recolhermos, nos humilharmos perante o poder do Senhor. E dessa forma reconhecemos que nós não somos nada e que nós precisamos ter a humildade de saber quem nós somos e quem Deus é. Vamos lá. Como a humildade se manifesta? Versos 2, 3 e 4. Perdão, capítulo 2, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo menciona duas manifestações da humildade. Em primeiro lugar, a humildade olha para o outro com honra. Verso 3.
No capítulo 1, Paulo colocou Cristo em primeiro lugar, verso 21 do capítulo 1. Agora, coloca o outro acima do eu, no verso 3. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. Ela não se embriaga com o poder. Ela não busca os holofotes do palco, nem corre atrás das luzes da ribalta. Uma pessoa humilde não canta quão grande és tu diante do espelho. Werner de Boer diz que uma pessoa humilde tem prazer de realizar o serviço pouco aparente, o trabalho que permanece nos bastidores, a obra insignificante, deixando com alegria aos outros aquilo que parece mais importante e obtém maior reconhecimento. Em segundo lugar, a humildade busca o interesse do outro com solicitude, está no verso 4. A igreja de Filipos era multirracial. Lídia era uma judia rica, a jovem liberta era uma escrava grega e o carcereiro era um oficial romano da classe média. Nessas condições, não era fácil manter a unidade da igreja, ter interesse em proteger os interesses alheios, porém, faz parte dos alicerces da ética cristã. No mundo, cada um cuida primeiro de si, pensa somente em si e tem o olhar atento apenas para os próprios interesses. Os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. Por isso, tampouco existe no mundo verdadeira comunhão, mas somente o medo recíproco e a ciumenta autodefesa contra o outro. Na irmandade da Igreja de Jesus, pode e deve ser diferente, diz Werner de Boer. É importante ressaltar que Paulo não exige que eu negligencie as minhas coisas e somente me engaje em favor dos outros. Porém, Paulo espera que meu olhar de amor e preocupação também caia sobre as necessidades, dificuldades e aflições do irmão, e presume que ainda restem tempo, energia e capacidade em quantidade suficiente. Então, dentro da igreja, irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos atentos também à necessidade dos outros. Não nos colocarmos à frente dos outros, não buscarmos somente os nossos interesses, mas também buscarmos os interesses dos outros, olharmos para os outros irmãos com olhos de amor, com preocupação, estando atento às suas necessidades, às suas dificuldades, às suas aflições, não é? E que nós busquemos isso com alegria, com energia, tendo capacidade para suprirmos essas necessidades, para suprirmos essas dificuldades que os nossos irmãos atravessam. Eu gosto muito de um exemplo que o próprio pastor Hernandes nos dá, que diz que nós, quando nos referimos a outras pessoas, quando é coisa boa, nós devemos sempre colocar os outros na frente. Então é assim, alguém pergunta, quem fez esse trabalho bonito aqui na igreja? Aí você diz, foi fulano, beltrano, ciclano e eu. Você se põe por último. Agora, quando perguntam a respeito de algo e querem corrigir alguma coisa, você se põe em primeiro lugar. Poxa, quem foi que fez isso aqui que ficou tão errado, que não deu certo, que não se deve fazer? Puxa vida, fui eu, fulano e fulano. Fazendo dessa forma, nós começamos no nosso linguajar, mostrando uma atitude, demonstramos no nosso linguajar uma atitude de humildade, honrando os irmãos e nos colocando em condição de humildade quando nós erramos. Honramos nos acertos e nos sujeitamos à exortação em primeiro lugar quando nós erramos. Nos colocamos em primeiro lugar, a partir de nós, a começar de nós. Isso é muito importante. Vamos lá. Terceiro,
o supremo exemplo da humildade, no verso 5. Nesse capítulo 2, Paulo cita 4 exemplos de humildade, ou seja, de colocar o outro na frente do eu. No verso 5, depois no verso 17, depois no verso 20 e no verso 30. Porém, o argumento decisivo de Paulo é o exemplo de Cristo, no verso 5. F. Bruce diz que o exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética, principalmente quando trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor, então, manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar principalmente de nossos direitos e dos deveres dos outros. O texto que registra a encarnação, esvaziamento, humilhação, obediência, morte e exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foram escritas por um homem que, com humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia de seus irmãos. Essas frases, com todo o seu teor dogmático, são parte dessa luta. A leitura correta desse magno texto cristológico não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas o que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Cristo. Amados, se há algo que tem que constranger o nosso coração, é nos lembrarmos daquilo que Cristo fez. Cristo, sendo Deus, não se manteve nessa condição quando esteve na terra. Passou pelas mesmas coisas que os humanos passam, que os homens passam. Passou por fome, passou frio, chorou. Ele se indignou com diversas questões, ficou irado, mas não pecou. Ele se cansou andando, se fatigou andando, pregando. Ele experimentou a dor das pessoas, ele se compadeceu da dor das pessoas. Ele presenciou ações de Satanás sobre a vida dos outros. Enfim, Cristo experimentou de tudo o que nós experimentamos. E ele experimentou algo que nós não poderíamos experimentar, que foi a morte na cruz, a ressurreição e o pagamento da dívida do nosso pecado. Então, quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, ou seja, Cristo não usurpou o ser igual a Deus quando esteve conosco, mas esvaziou-se de si mesmo, dando um exemplo de humildade, a ponto de se entregar. Ninguém tirou a vida de Cristo, como ele mesmo afirma nas Escrituras. Vocês não podem tirar a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ele deu a sua vida por nós. Não tem como constranger, como não constranger o nosso coração, melhor dizendo, de olharmos para a humildade de Cristo, sendo Ele quem Ele é. Como nós poderemos nos exaltar, sendo quem nós somos? Não é verdade? Então, a humildade, ela é um dos alicerces principais da unidade da igreja. Quando a igreja tem humildade, ela é uma igreja que persevera na unidade. Vamos lá. Façamos tudo para mantermos a nossa unidade.
Queridos, nós estamos finalizando essa parte da unidade, estamos finalizando. Na semana que vem, obviamente, nós vamos ter outro tema, né? Nós vamos trabalhar dentro do tema de unidade cristã, mas um outro subtema. Eu quero trazer algo para o seu coração e quero que você pense muito nisso. Nós estamos falando aqui daquilo que o próprio apóstolo Paulo deixa registrado para a gente no texto base que nós estamos estudando de Filipenses. Do que Paulo está falando? De alegrarmos o coração dele, fazendo o quê? A vontade de Deus. Nada mais é do que isso. Fazermos a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para a sua igreja? É aquilo que o próprio Senhor Jesus intercede orando por nós. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor e o Senhor é comigo, que eles sejam um também, entre eles e comigo, conosco, com o Pai. É essa a vontade do Senhor para a nossa vida. E dentro disso nós vamos enfrentar uma série de batalhas, uma série de dificuldades. Não é fácil manter a unidade, porque nós somos diferentes, mas é possível manter a unidade, porque o nosso unificador é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. E dentro dessa unidade, nós temos que demonstrar o amor e temos que ser humildes. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros e levar os fardos uns dos outros. E isso só é possível quando existe unidade, quando existe comunhão, quando existe humildade. Assistam o vídeo comigo, que nós vamos meditar mais um pouquinho nesse trecho, nesse pequeno vídeo. Assistam comigo. O amor é a marca principal de um cristão. Amor não é apenas um discurso. Amor não consiste apenas de palavras. Amor é atitude. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, disse que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não podemos viver no reduto do egoísmo. Não podemos viver tomados por esse sentimento de que a minha vida, a minha vontade deve prevalecer. Eu preciso olhar para o meu próximo como alguém a ser servido e não como alguém a ser explorado. Eu preciso estender a mão para o que está caído. Eu preciso consolar o que está aflito. Eu preciso ajudar aquele que está passando uma necessidade. Eu preciso socorrer aquele que está à beira do meu caminho, precisando de ajuda. Precisamos ter olhos de bondade para ver que o irmão que está ao meu lado está sobrecarregado e o meu papel é aliviar o seu fardo, é ajudar esta pessoa a levar as suas cargas. Nós gostaríamos agora de encorajar você a ter esta atitude de generosidade, de benignidade, de compaixão, a fim de que a pessoa que convive com você possa ser uma melhor pessoa pelo simples fato de estar ao seu lado. Eu encorajo você a ter atitudes e posturas de bondade prática na vida das pessoas que estão ao seu redor, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, na sua vizinhança. É hora de você ser um vaso de honra e de bênção nas mãos de Deus e ser um aliviador de tensões
ajudando as pessoas a levarem as suas cargas. Amém, amados. Que você possa ter compreendido tudo aquilo que nós tratamos na aula de hoje. Que nós possamos cada vez mais preservar a nossa unidade em Cristo, como povo de Deus. Que nós possamos também demonstrar amor uns pelos outros, ajudando, sendo generosos, levando as cargas uns dos outros, mas principalmente que nós também demonstremos a marca da humildade. Assim como Cristo demonstrou humildade, nós possamos fazer também. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu domingo. Nós juntos vamos adorar ao Senhor logo mais à noite, vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Vamos orar mais uma vez e agradecer por essa aula. Senhor, te bendizemos e te louvamos pela aula que nós pudemos ter nesta manhã, Pai. Senhor, fala ao nosso coração, ó Deus. Transmite ao nosso coração, Pai, esse desejo, esse sentimento, essa marca do cristão, ó Deus, que é o amor, que é a humildade, para que nós possamos agradar o Teu coração, Senhor, preservando a nossa unidade em Cristo Jesus. Senhor, faz isso em nós, faz isso, ó Deus, para o bem do Teu povo e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até logo mais à noite no nosso culto. Deus abençoe.